Muito bem, gente. Vimos na aula passada o quanto é importante, muitas vezes até difícil, né? A comunicação entre os cônjuges. Não é fácil, né, meu amor? Não, não é. Aliás, na aula passada a gente contou aqui a história do assado, né? Que não foi brincadeira, do tempo do assado e o tempo da palestra, e foi uma confusão. Bom, além de toda a bagagem, né, que cada um traz consigo, de sua família, seus costumes, suas tradições, suas manias, muitas vezes nos deparamos com formas diferentes de pensar e agir, né, meu amor? E já sabemos que muitos conflitos surgem exatamente pela diferença de opiniões e que pode ou não se transformar numa briga. Esse é que é o grande problema. E como é comum termos opiniões diferentes em assuntos diversos, é natural que o casal tenha conflitos, justamente na tentativa de solucionar essas controvérsias. Mas o ideal é que tenham sabedoria para resolvê-las e de forma colaborativa. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo, para que não se transformem em uma briga. Tudo vai depender de como enfrentaremos essa questão. Exatamente. E por isso que nós vamos falar hoje do tema divergente ou convergente. É um tema, parece o nome de filme, né, meu amor? Exatamente. Bom, para pensar nisso, a gente vai ter que ver e lembrar que lá em Corinto, os cristãos estavam vivendo diversas situações de muitos conflitos, com opiniões diferentes sobre assuntos diversos, e que gerava um afastamento dos caminhos e propósitos de Deus para o povo. Essa era a realidade que estava acontecendo lá em Corinto. Vamos ver lá, 1 Coríntios 12, do versículo 12 a 14. 1 Coríntios 12, de 12 a 14. Você lê para a gente, meu amor? Leio. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha que coisa interessante. Paulo faz uma maravilhosa analogia entre o corpo humano e o corpo de Cristo, dizendo que o corpo humano, apesar de possuir partes diferentes, deve viver em uma perfeita harmonia e unidade. A Corinto estava vivendo uma situação difícil, muita briga, muita confusão, cada um pensando uma coisa, e com isso, cada um querendo ir para um lado, e ele traça um paralelo com o corpo de Cristo. E fala, gente, o segredo é viver igualzinho o corpo de Cristo, em uma harmonia e em uma unidade. Corpo humano, né? Corpo humano, corpo humano. Aliás, tem uma história interessante para contar, né? Ah, sim. Tem. Conte pra gente. Vou contar uma história interessante para vocês do corpo humano. Essa analogia que Paulo faz aqui, Exatamente. né? Do corpo de Cristo Eu com acho o corpo que humano. Paulo tirou até essa analogia dessa história. Não sei se essa história tinha naquela época. Eu acho que é vice-versa. Vice-versa? Muito bem. Então, acho que essa história veio da analogia que Paulo fez. Bom, o corpo humano, certa feita, se reuniu, marcou uma assembleia, tá? Falou, gente, vamos marcar uma assembleia, porque a gente quer definir quem que efetivamente vai ser o líder, quem que vai tomar conta do corpo humano. A coisa não estava boa. E reuniram todo mundo numa assembleia para eleger um líder dentro do corpo humano. E aí, óbvio, o cérebro já foi o primeiro a falar, gente, na verdade eu vim aqui mesmo para falar que o líder vai ser eu, porque afinal de contas, eu que comando tudo, eu que mando todas as coisas para todo mundo fazer, então eu quero ser líder desse negócio aqui, porque está muito confuso. O coração já falou, não, 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 não. Imagine, se eu não bombear sangue, se eu não mandar sangue lá para o cérebro, como é que você vai funcionar? Você não vai pensar nada, você não vai decidir nada. Eu aqui mando sangue para todo lugar e eu que vou ser o líder desse negócio aqui. Veio os rins vieram e falaram assim, nós é que vamos ser líder, porque afinal de contas não adianta você bombear o sangue, se a gente não filtrar, ele vai ficar contaminado e morre todo mundo. Então, nós é que devemos ser o líder.
Que rebelião, hein? Rebelião. Os pulmões, então, levantaram a mão e falaram, nós é que vamos ser o líder. Porque, afinal de contas, se não oxigenar tudo isso, não vai acontecer nada. E virou uma confusão. E todo mundo falando, eu vou ser líder, eu vou ser líder, eu vou ser líder. De repente, todo mundo escuta uma voz, eu vou ser o líder. Aquele silêncio, né? Todo mundo olhou lá no fundo, lá atrás. Quem que estava lá? O intestino. O intestino falou, eu vou ser líder. Bom, foi só risada. Ah, velho, que intestino? Para com isso, rapaz. Que você não devia nem ter vindo nessa reunião aqui? Trabalha só com sujeira, né? Trabalha só com lixo lá. Não serve para nada, rapaz. Vai para lá. Você só com porqueira. Não. Some daqui. Foi só risada. Tadinho do intestino. Saiu murcho, acabado. Foi pro cantinho dele. Se sentiu inútil, né? Inútil. Falou, quer saber? Não vou mais trabalhar. Parou de trabalhar. Passou. E na reunião não aconteceu nada, só confusão. Bom, passou uma semana, o intestino sem trabalhar, a coisa foi ficando complicada. Mas ainda dava para todo mundo percebeu que alguma coisa estava errada. Segunda semana sem funcionar. O coração já falou, nossa, tá difícil bater, viu? Coisa não tá fácil, não. Mas todo mundo indo. Terceira semana sem funcionar, o cérebro já não pensava muito bem, a coisa não caminhava. Quarta semana sem o intestino funcionar, o rim já não estava mais sabendo o que estava acontecendo, o pulmão já mal tinha oxigênio, o cérebro então não sabia para que lado ir. Aí na quinta semana marcaram uma reunião extraordinária, chamaram todo mundo, inclusive o intestino, e falou, meu amigo, volta a funcionar, porque não tem condição, nós precisamos de você, você é extremamente importante, se quiser, inclusive, pode ser o líder. Gente, e aí sabe qual é? Sabe qual é o resumo? Qual é a moral dessa história? Eu quero saber. Quer? Gente, harmonia e unidade. E unidade. Se a gente não trabalhar junto, não adianta. Se um do corpo não funcionar direito, sobrecarrega os outros. E aí o corpo não funciona direito. E era exatamente isso que estava acontecendo nessa história. E era exatamente isso que estava acontecendo em Corinto. Por quê? Porque o povo não estava vivendo bem, não havia harmonia e não havia unidade. É isso que a gente precisa. E Paulo, sabedor disso, manda essa mensagem para eles. Bom, agora fica uma pergunta. Silvana, como é que fica essa questão, afinal de contas, desse tal de divergente e convergente, com tudo isso que nós estamos falando aqui? Explica para nós. Então, essa história que o Moacir contou aí ilustra bem aquilo que Paulo está falando, né, em 1 Corinto, né, que existem pensamentos diferentes, sim, no exemplo da sua história, né, sim, funções diferentes, exatamente, mas essas diferenças precisam de harmonia. E como seria essa harmonia? Como que a gente pode pensar, trazendo para nós, né, para a nossa vida de casal, né, pensar como que isso pode funcionar, essa questão de termos a nossa função, o nosso lugar, o nosso jeito, porque na sua história o coração bombeia, o cérebro envia sinapses, o rim filtra, quer dizer... Cada um tem uma função. Cada um tem um jeito de se mostrar ali no corpo humano, né? Sem dúvida. Que a gente podia dizer que é como se fossem os nossos pensamentos. São diferentes. São diferentes e cada um tem Eu penso diferente de você. Mas nós juntos podemos ter pensamentos que levem à harmonia e à unidade. Olha que coisa interessante. E com isso eu quero trazer para vocês, para a gente pensar junto, o funcionamento das nossas mentes dentro de uma teoria que fala que nós temos pensamentos, maneiras de pensar que são divergentes e maneiras de pensar que são convergentes. Isso é interessante, hein? E como será que funcionam os nossos pensamentos nessa questão divergente e convergente? Na nosso bate-papo aí, antes de começar a aula, o Daniel falou que ele lembrou de um filme. E tem muito a ver com o filme. Tem a ver com aquele filme. Tem a ver com o filme, sim. Se você não assistiu Divergente, pega o seu maridão aí, pega a sua esposa. Em casa mesmo? Aproveita, né? E assista. Então, como que funcionam os nossos pensamentos, sendo ele convergente ou divergente, eles vão influenciar as nossas atitudes. Legal. E pensando nisso, eu queria convidar vocês para fazer... Agora que é a lição, né? Para vocês fazerem um exercício com a gente. Ai.
Eu vou mostrar uma figura para vocês daqui a alguns segundos e eu quero que assim que vocês olhem para a figura, Bateu o olho. vocês já ou falem, ou pensem, ou escrevam. Podem pôr no chat, né? Falem, mas entre vocês. Falem com o seu cônjuge, né? Ou escreva no chat. Escreva no chat o que vocês viram de cara. De cara. Assim, bate pronto, tá? Vamos lá? Vamos? Estão preparados? Então, Primeira assim, figura? Ou conversem entre vocês, cônjuge, ou Botem vocês coloquem no chat. Tá? Vamos lá? Às vezes vocês podem ver igual e às vezes não. Vamos lá. Primeira figura, vamos lá. O que será que eu estou vendo? O que será que eu estou vendo? Todo mundo já sabe? O que será que você está vendo, amor? Olha, amor, eu não posso falar ainda, deixa eles pensarem um pouco, né? Mas eu posso falar? Pode. Posso, eu estou vendo 2 girafas, eu estou vendo um passarinho voando ali na frente, tem casinhas lá no fundo, tem um pássaro numa árvore também, sentado numa árvore, tem 2 árvores, é isso que eu estou vendo. Uma montanha lá no fundo. Sim, o Moacir viu bastante detalhes, né? Bastante. E vocês estão vendo esse rosto que se forma com a junção de toda essa imagem? Tem um rosto. Tem um rosto aqui. Essa figura toda é um rosto, na verdade. Olha. E aí, o que será que você viu? Você cônjuge? Você esposa? Você marido? O que será que cada um viu? Será que viram diferentes ou igual? Será que viram detalhes ou viram todo? Vamos para a próxima? Então, é assim. Estão preparados? A primeira coisa que viu, tá bom? Vamos lá? O que será que vocês estão vendo aqui? Olha, essa parece que é mais complicada, hein? Essa é mais complicada. Eu já posso falar ou não? Pode. O que você está vendo? Já bateu o olho? Bom, eu estou vendo um cara tocando um violão, tem uma mesinha com papel, uma caneta. Tem 2 pessoas ali em pé, tá? Tem uma parede lá no fundo, com umas cortinas, umas asas, um negócio bacana. Agora, será que você pode enxergar esse rosto que se forma com toda essa imagem? Tem um rosto. E esse rosto, para mim, traz um nome ainda. É o dos Beatles, John Lennon. John Lennon? Olha o óculinho. Olha aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó. E agora que eu vi, tem um... Olha! É verdade. John Lennon. É o John Lennon. Vamos para a nossa próxima figura. Vamos lá. Bater o olho e ver o que você viu. Ai. Vamos lá? Vamos. Olha, eu estou vendo aqui umas ovelhas, um rapaz ali deitado, encostado num tronco, 2 casinhas lá no fundo. Já era para ter falado? Eu fui falando, hein? Não tem problema. Uma figura num sítio. O Davi deve estar gostando dessa figura, porque é um sítio. E vocês conseguem ver o rosto de uma pessoa aqui, de um homem? Um rosto. Aqui tem um bigode, aqui tem os olhos, aqui tem o contorno. Estão conseguindo ver? Tem um rosto. Difícil de ver esse, hein? Difícil. Esse foi difícil, hein? Vamos para a nossa terceira figura? Olha. Essa você espera um pouquinho, hein? Espera um pouco. Vamos ficar lá? mais quieto agora. Estão prontos? Ai. O que será que eu estou vendo aqui? Essa eu estou esperando um pouco, hein? O que será que você está vendo aqui? Vamos lá. Eu estou vendo um rapaz num cavalo, várias pessoas em volta, de chapéu, tem uns soldados. Lá no fundo tem um castelo. Aqui, né? Lá no outro fundo tem, acho que é uma igreja, uma matriz, alguma coisa. Aqui, ó, no fundo, olha lá, ó. Uma matriz, tem umas nuvens lá. E será que vocês conseguem ver um rosto? Olha aqui, ó, o cabelo. Um rosto. Um nariz. Uma boca. Um queixo. Gente. Olha aqui o rosto. Olha aqui a gola da roupa dele. Conseguem ver o rosto? Esse foi difícil, hein? Esse foi difícil. Pessoas semelhantes, eu, esposa, você, marido, podem ter percepções e condutas bastante diferentes, dependendo da situação. Quando a gente olha para essa imagem,
o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso cérebro vê coisas na parte E e no todo, né? E foi isso que essa teoria trouxe para a gente aqui, Olha que né? coisa Que existem interessante. 2 grupos de mentes. Aqui, as que pensam de uma forma mais divergente Ok. e as que pensam de uma forma mais convergente. Mas o que será que são esses pensamentos exatamente? Então, vamos estar descobrindo o que é um pensamento divergente. Vamos lá. O pensamento divergente é um pensamento mais intuitivo, mais criativo. Começa do todo Ok, primeiro eu vejo o todo. e depois vai para a parte. Entendi. Ele assume mais riscos, Ok. faz várias coisas ao mesmo tempo. Ele tem um olhar assim mais global, ele olha o global. O global. Por isso que muitas pessoas, ao baterem o olho, viram o rosto e não os detalhes. Exatamente. E aí a gente vem para o pensamento Convergente. Entendi. O pensamento convergente é um pensamento mais lógico, né? que tem mais um raciocínio mais analítico, é um pensamento mais focado, ele começa da parte Dos detalhes. para o todo. Entendi. Ele é mais sequencial, ele faz uma coisa de cada vez, ele assume menos riscos, né? Ele é mais concentrado, ele tem uma rotina para fazer as coisas, ele olha o detalhe. Entendi. Por isso que quando eu olhei, eu vi detalhes, então meu pensamento é convergente. Isso. Mas depois eu vi o todo. Por quê? Primeiro eu queria pensar aí, dentro dessas 2 definições, o Moacir se identificou como convergente. Eu, pelo jeito, sou convergente. Como que você se identificou? E você, pelo jeito, é o quê? Eu me vejo mais divergente. Divergente? Divergente. Como que você se identificou, de alguma maneira, frente ao que você olhou na figura, frente a essas 2 definições, sendo o divergente, o que vê o todo, e o convergente, o que vê o detalhe. Interessante, né? hein? Mas vamos ver o que esses pensamentos também trazem de dificuldades, para ver se você se mantém aí. Entendi. Né? Por exemplo, o divergente, ele traz para a gente a dificuldade de que ele precisa ter uma rotina. É importante para ele. Aliás, ao contrário, para o divergente, ter uma rotina é uma dificuldade. Como ele olha o todo... estava estranhando. Como ele olha o todo, Sim. ter a rotina para ele é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Entendi. Se concentrar especificamente em algum ponto, em detalhes, entendi. Né, é uma dificuldade. Okay. Ser mais focado é uma dificuldade. Entendi. Vamos dar um exemplo de alguns divergentes. Vamos lá. Por exemplo, os artistas, na sua grande maioria, têm um pensamento divergente. O pessoal que trabalha com decoração, com moda, com arquitetura, com entretenimento. Marketing. Né? Marketing. Então, qual que é a dificuldade? A questão de ter rotina e maior concentração. Entendi. Né? Não, São é que pessoas mais... não é que não exista rotina ou concentração, Okay. mas para eles é uma dificuldade. É um Entendi. tendãozinho de Aquiles. Ok. E vamos ver os divergentes. Vamos lá. Qual os seria? Convergentes. Nossa, eu estou confundindo tudo. Você está demais da conta. Eu tô Primeiro vendo foi todo. divergente, agora é convergente. Eu estou vendo Para todo. com isso. Deixa eu focar aqui nos detalhes. Vai lá. Vamos lá. Você está vendo só o todo. Os convergentes. Qual que é a dificuldade dos convergentes? Eles não têm jogo de cintura. Lembra que eu falei que eles são muito focados? Né? Então, o jogo de cintura para eles é uma dificuldade. E, com isso, eles têm uma intolerância, uma dificuldade em entender o outro ponto de vista, né? Apesar que eles são muito competentes, sim, mas a dificuldade de perceber o todo, em primeiro lugar, faz com que eles fiquem intransigentes e não aceitem os erros. Eles têm dificuldade de lidar com a situação quando alguma coisa não dá muito certo. Ou seja, é isso que entra no jogo de cintura. Tá. Né? E se eles são colocados assim fora da rotina, né, eles podem se perder um pouco. Entendi. Então, essas são as dificuldades. E tem exemplo de pessoas? Tem sim. Vamos lá.
Quem são os convergentes? Os advogados, economistas, engenheiros, pesquisadores, ou seja, aquelas pessoas que trabalham com questões mais lógicas, mais focadas. Uhum. Mas então, eu sou sempre assim e você é sempre assim? Eu sou sempre divergente e você sempre convergente? Lembra que o Moacir falou que, a princípio, ele viu os detalhes, mas depois ele viu o todo. Sim. Por quê? Nós temos uma característica principal. A minha característica principal é um pensamento mais divergente. A minha é convergente. Mas nós temos a nossa característica que a gente pode chamar de acessória, que no meu caso é o convergente. E no meu, o divergente. Exatamente. E o equilíbrio entre essas duas que vai nos dar condições para que nós possamos lidar com as situações do nosso dia a dia. Então, juntando você que é divergente e eu que sou convergente, a gente se unir essas duas coisas, a gente consegue ter uma visão melhor. Com certeza. Entendi. E aí, isso faz com que eu exercite mais o lado que para mim é menos preponderante. Entendi. Interessante. Tá? Interessante. E esse exercício desses dois lados é que vai trazer um equilíbrio. Uhum. Depois dessas definições aí, você continua se identificando como característica principal, da mesma maneira, ou você acha que você mudou de ideia? Que lado que você está? Agora, pensando nisso, você tem uma pergunta interessante. Convergente e eu divergente, Uhum. eu queria trazer para vocês um outro exemplo que eu acho que dá bastante condições da gente pensar naquilo que nós somos e como que isso funciona no nosso casamento. Entendi. O Moacir usou o exemplo do corpo humano quando ele falou de Coríntios, né? Que é o próprio exemplo que Paulo traz para nós. Sim. Eu quero trazer para vocês, na questão desse equilíbrio que a gente está pensando aqui, uma equipe de futebol. Interessante. Que Vamos tem lá. a equipe é formada por 11 jogadores. 11, sim. Né? Olha, um pensamento divergente falando de detalhes. São 11 jogadores. E cada jogador tem uma posição. Certo. Cada posição tem a sua função. Exato. Por exemplo, se a gente pensar num meio-campista, qual que é a função dele? Tá. Qual que é a função do meio-campista? Olha, ele tem que ver tudo, ele tem que olhar para frente, para trás, para os lados, ele tem que ver onde está todo mundo, porque ele é que vai receber o passe e distribuir isso aí. Então, ele tem que ter uma visão do todo. Então, a gente poderia dizer que ele é divergente. Interessante. Agora, vamos pensar no zagueiro. O zagueiro está só lá na frente. Bom, eu como zagueiro, a minha função era zagueiro, eu era lateral direito. Era pegar a bola e meter o bico para frente. Eu tenho que tirar ela dali. Então, vamos pensar que ele é convergente. Eu tenho uma função específica. Agora, quem é melhor? Será que é aquele que está no meio-campo ou será que é aquele que é o lateral, o zagueiro? Interessante é que muitas vezes a gente elege um melhor, né? Exatamente. Assim como no corpo humano, o coração queria ser melhor, o cérebro queria ser melhor. Porque... Assim como lá em Coríntios, quem tinha o dom da profecia queria ser melhor. Mas não existe o melhor. Existe a união da equipe. E a harmonia. E a harmonia. A equipe sendo heterogênea, mas trabalhando em harmonia, trabalhando em unidade, ela tem... Não adianta eu pegar 10 jogadores que são bons da mesma posição e botar no campo, que vai dar confusão, né? Você vai perder o jogo. 10 centroavantes, 10 goleiros. O goleiro é sensacional. Vamos pegar o Breno. O Breno é o melhor goleiro, está nas Olimpíadas, é melhor. Então vamos pegar 11 Breno e botar num time. Precisa do Breno no gol, mas precisa de cada um dos jogadores fazendo a parte dele. É verdade. Então, o nosso pensamento ser diferente não nos faz melhores, mas nos ajuda a ver o todo. Olha que coisa interessante. Por que isso é real? Porque Deus nos fez diferente. Olha só. Nos fez homem e nos fez mulher. A criação, tudo diferente. Nós fomos criados de uma forma diferente. Deus nos deu propósitos
Não propósito, nosso propósito é um só, Sim. né? Mas nos Funções. deu funções diferentes no corpo de Cristo Sim. e no relacionamento conjugal. Um para complementar o outro. Exatamente. Um para ser parceiro do outro. Sim. Um para exercer, junto com o outro, o nosso propósito, Sim. que é resplandecer a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Homem e mulher juntos, como um time. Homem e mulher juntos, como um corpo. Isso é maravilhoso. É assim que deve funcionar, né? Os nossos pensamentos, divergentes ou convergentes, eles juntos formam a possibilidade. E olha, eu não sei se já aconteceu com você aí, com a gente aqui já aconteceu. Às vezes você vê uma figura na internet disso que a gente está falando e muitas vezes a gente não consegue enxergar o que o outro está enxergando. Mas como que você não vê? Está óbvio, está aqui. Porque a forma dele enxergar, a forma dele ver isso é diferente do outro. E são coisas diferentes, né? Exatamente. E a gente tem que conviver bem com isso para que isso seja um motivo para soma e não para dividir o casal. E aí que entra a grande sacada que a gente quer reforçar para o exercício que a gente está falando. Uhum. O relacionamento conjugal, ele deve funcionar como uma equipe, como um corpo, ter um objetivo comum. Então, quando eu vejo o sol todo ali naquela minha foto, e o Moacir fala para mim, olha, Silvana, mas tem um bigode. Tem um bigode, tem uma catedral, tem um passarinho. Que, na verdade não era um bigode, tem um passarinho, tem uma coisinha, tem um detalhe. Ele me chama para poder ver aquilo que eu não vi. E quando eu falo para o Moacir assim, olha, vida, você está conseguindo ver esse rosto que está aqui? Eu estou chamando ele para ver algo que ele não estava vendo. Mas juntos nós conseguimos ver de uma forma diferente. Agora, me fala uma coisa. Então, significa que eu, só para entender melhor, eu sou convergente, mas eu posso, não vou dizer aprender, mas eu posso desenvolver mais o meu lado divergente. Eu sou convergente e posso desenvolver o meu lado divergente e vice-versa. Sim, e no relacionamento conjugal é essa a beleza que Deus trouxe para nós enquanto casal. Entendi. Para nós enquanto casal, para nós enquanto corpo de Cristo. Porque assim como eu posso desenvolver os meus dons e os meus ministérios, eu posso desenvolver ao lado da outra pessoa a minha motivação e o modo de eu ver as coisas de uma forma diferenciada do que eu via. Entendi. Então, eu posso... Você usou a palavra aprender, é interessante, porque eu posso aprender como divergente, ser mais convergente. Uhum. Por exemplo, se eu sou muito dispersa, eu posso aprender, buscar maior concentração através de um jogo de tabuleiro, especialmente o jogo de xadrez. Entendi. Então, se eu sento com você e começo a jogar xadrez, eu estou exercitando o meu lado convergente, porque de alguma maneira ele está ali presente. Às vezes em menor intensidade, mas ele está ali presente. Então, se eu faço coisas... Entendi. Que me foquem, eu desenvolvo ele melhor. Você quer ver um outro exemplo que a gente tem aqui em casa? Vou contar agora, tá? Gente, eu vou contar, mas o que a gente conta aqui, fica aqui. E no YouTube. E no YouTube. Gente, eu, pelo que eu percebi, eu sou mais convergente. Então, eu gosto de algumas rotinas. Sim. E a Silvana é divergente. Então, não sei se isso acontece com você aí, tá? Mas eu chego, entro em casa e eu deixo a chave do meu carro sempre no mesmo lugar. Já sabem, né? A Silvana, ela é divergente. A fala dela todo dia é: onde está minha chave? Alguém viu minha chave? Minha chave... E aí pode estar dentro da geladeira, pode estar dentro do negócio de açúcar, do negócio de café, pode ser que esteja lá fora na churrasqueira, pode ser que esteja dentro do carro, porque ela largou no carro mesmo, entendeu? E aí a gente sai naquela saga em busca da chave. Eu não sei se isso acontece com você aí, tá? A minha, eu sei onde está. Porque eu tenho aquela rotina de deixar a chave sempre no mesmo lugar. Mas aí, o que aconteceu? O Moacir me ajudou a ser um pouco mais... Fui bonitinho? Foi.
mais focada. Então, o que ele falou para mim? Silvana, vamos colocar a chave todas as vezes que nós chegarmos dentro dessa gavetinha aqui no hall de entrada? E eu, a partir desse momento, comecei a exercitar fazer isso. Foi fácil no começo? Não. 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 Hoje De vez ainda, em quando escapa. hoje ainda em alguns momentos isso escapa, mas eu adquiri um modo convergente de usar a chave, ou seja, ter um local certo, tanto que quando eu não acho a minha chave quando escapa, o primeiro lugar que eu vou procurar é na gavetinha. Pode ser que esteja. Pode ser que esteja. Aí que eu vejo que eu pus em outro lugar. Vou contar uma outra. Ai, meu Deus. Só mais uma, tá, Vai gente? acabar, hein? Aí ela foi na farmácia comprar um remédio para a mãe dela, tá? Aí tinha que pegar a receita, como toda boa mulher, abriu a bolsa, tirou tudo de dentro da bolsa para achar a receita. E como boa divergente, né? Não tem uma rotina de onde colocar as coisas, tirou tudo, pôs no balcão. Como ela foi a pegar qual que era a receita, ela tirou o óculos, botou em cima do balcão, pegou, achou, tá? E fez exatamente isso aqui que eu tô falando, ó. Fez exatamente. Achou, botou tudo dentro da bolsa e olhou e falou assim, gente, eu não sei aonde eu pus, eu não sei onde eu pus. Veio a moça e falou, o que está acontecendo? Ela falou, eu perdi, eu não sei aonde eu pus o meu óculos, eu não sei. E a moça olhou para ela e falou, então, a senhora está com óculos. Divergente é um pouco distraído. Isso é um pouco de divergência, não é? É um pouco distraído. E divergente. É. Então, essas Só um coisas... minuto. Eu sei que ela tem um monte de história minha também que dá nervoso, tá? Dá nervoso. Mas eu sou mais boazinha. Ela é mais boazinha, não dá nervoso, porque tem que estar naquele lugar, tem que estar desse jeito. O convergente, às vezes, é chato, né? Às vezes é. Ai, amor, não era para você concordar. O Moacir, antes de dormir, ele tem uma rotina metódica para fazer, sabe? Então, ele faz toda a rotina, que eu não vou citar aqui especificamente, e tem uma, inclusive, que essa eu tenho que falar, tá bom? Ele para do lado da cama... Mentira! Ele para do lado da cama e fica olhando para o guarda-roupa por 1 ou 2 segundos, né? Ele faz isso. É uma rotina que ele faz. Para pensar se eu não esqueci nada daquilo que eu tinha que fazer, gente. Entendeu? Então, essas coisas, em algum momento, vou ser bem sincera para vocês, eu acho que o Moacir também pode ter esse mesmo pensamento. Em algum momento, todas essas questões, esses detalhes de pensamentos divergentes que geram atitudes, e de pensamentos convergentes que geram atitudes, foram problemas entre nós. Sim. Me irritava o Moacir. Sim. E hoje a gente está dando risada. A gente ri. Porque a gente aprendeu a conviver com isso. E aprendeu a verificar que isso completa a gente. Em alguns momentos irrita ainda, a gente ainda não é mágico. Mas sabe o que eu aprendi? Que às vezes deixar a chave em qualquer lugar não mata. É gostoso, é bom, é relaxante. Não é? E aí a gente consegue ter um pouco mais de leveza quando a gente percebe. Aí está a grande sacada. Por que nós fizemos aquele exercício no começo? Perceba, tente perceber como que você funciona. Você, cônjuge, não o outro. Sim. Eu, esposa, eu, marido. Como que eu funciono? Aí o segredo não é acusar o outro, é aprender com o outro. E aí, a partir do momento que eu vejo que eu tenho tantas virtudes com o meu jeito de pensar, e essas virtudes fazem com que eu tenha atitudes que são boas, eu também sei que esse meu jeito de pensar que gera essas atitudes também me traz dificuldades. Agora, tem uma coisa também, meu amor. E se nós, os dois, são divergentes ou os dois são convergentes? Pode acontecer. Pode acontecer. Sim. Como que lidar com isso? Da mesma forma, respeitando e aprendendo outro formato, porque a gente vai lidar com isso no dia a dia, né? Sim, exercitando olhar o todo. Exercitando olhar as partes. Eu estava falando que para você olhar, você ser um pouco mais convergente, você pode, por exemplo, aprender um jogo de xadrez, que é uma coisa que vai te ajudar a focar. Agora, e se você é convergente e é muito focado? Faça coisas fora da rotina.
coloque uma música e vá dançar. Não é ir aprender dança de salão, porque isso é uma rotina, isso é uma convergência. É simplesmente ligar numa música que você gosta e dançar na sala. Dançar. Aquela viagem que a gente fez sem destino, sem... Pode ser? Foi um exercício divergente para o mocinho. Foi. Ela queria viajar, eu falei, para mim tem que ter uma rotina. Sai tal hora, para não sei o quê, toma café, 30 minutos, sei o que lá, sai, põe, pá, chegou tal hora. E a gente saiu sem destino. Para onde a gente vai? Não sei. Onde a gente vai parar? Não sei. Em que horário? Não sei. Onde a gente vai comer? Não sei. Foi uma delícia. Foi um exercício. Foi. Aprendi. Aprendemos. Aprendi e foi muito gostoso. Aprendemos que a gente pode fazer uma viagem sem destino, mas sim, é necessário ter alguma rotina para fazer essa viagem. Sim. Então, um vai complementando o outro. E você sabendo, voltando um pouco, você sabendo como você pensa, como você funciona e como isso gera atitudes em você. E isso é bom, mas que isso também traz dificuldades. A hora que você percebe o seu companheiro, a sua companheira, tendo as atitudes dela, que são reflexos do modo que ela pensa, e que aquilo também é bom, mas também traz dificuldades, você pode olhar para isso a partir de você e respeitar o outro. Interessante. E ser humilde no se relacionar com o outro. Então, esse autoconhecimento quer ter um objetivo comum, que é olhar e perceber que você pode viver em união, em harmonia. Você pode viver em unidade. Esse é o grande segredo. Mesmo você tendo um pensamento, um modo de funcionamento diferente daquele que está do seu lado. É assim que Deus nos convida para ser casal. É assim que Deus nos convida para ser corpo de Cristo. Não existe o melhor, não existe o mais importante. Existe aquele que faz o seu papel, que cumpre o seu propósito, que é instrumento de Deus na igreja, no corpo de Cristo e no seu lar. Se eu olhar para a minha vida e tiver o propósito de ser unidade com o meu marido, de acordo com aquilo que Deus tem colocado dia a dia no meu processo de santificação, esse vai ser o caminho. Não é uma receita mágica, não é um pirilim-pim-pim. É um caminhar, onde eu vou respeitando, onde eu vou aprendendo, onde eu vou sendo moldado, onde eu vou exercitando o meu pensamento divergente e convergente. E é assim no corpo humano, é assim no corpo de Cristo, é assim na família, no relacionamento conjugal. É exatamente assim que a gente tem que viver. Porque quando somos diferentes, existe uma troca. Eu tenho algo para dar, mas eu também tenho algo para receber. Sim. E quando nós temos a oportunidade de juntar tudo isso, juntar esses pensamentos diferentes, né, que são divergentes e convergentes, E aprender com isso. Aprender com isso e que isso gera as nossas atitudes e a gente olha para isso e na resolução dos nossos conflitos, no nosso caminhar na vida em comum, e a gente percebe que pode haver unidade e harmonia, o casal sai vitorioso. A família sai vitoriosa. E com uma melhor visão, tanto do problema quanto da solução. A gente tem que aprender muito, né? E a gente tem que estar sempre disposto a aprender. E não ficar pensando, quem é melhor? Quem vê o todo ou quem vê em parte? Quem é melhor? É o coração, é o cérebro, são os rins, os pulmões, o intestino? Quem é melhor? Quem tem o dom da palavra, da profecia, do louvor? Não tem quem é o melhor, né? Nós somos melhores quando nós vivemos em unidade e harmonia, em Jesus. Se você for pensar, inclusive, no próprio corpo humano, tem coisas que são divergentes e convergentes, que gosta de uma rotina, o coração, é bater, né? O cérebro não, ele tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ele tem que cuidar de todo mundo. Pulmão, é só oxigênio, tá? O pé ele tem que, não sabe aonde ele vai, ele tem que ir para um monte de lugar, ele tem que caminhar a mão, pá,
Então, é a mesma coisa, só que eles se complementam. Exatamente. Isso Aí, é fantástico. usando o seu exemplo aí só para a gente estar terminando, Aham. usando o exemplo aí do corpo humano, aí você pode falar, gente, mas os órgãos todos são importantes, né? Mas eu posso viver sem, por exemplo, o que eu fiz aquela cirurgia que eu tirei? Eu sem a vesícula. Você sem a vesícula Isso. e eu tirei Apêndice. o apêndice. Sim, nós estamos vivendo o Moacir sem a vesícula e eu sem o apêndice. No meu caso, o apêndice é um órgão que a medicina não sabe exatamente a função dele ainda, mas ficou um espaço vazio dentro de mim. O Moacir tirou a vesícula porque outro órgão pode fazer a função que a vesícula... Um outro órgão se sobrecarrega e exercita aquilo. Então, de qualquer maneira, qualquer parte que não faça a sua função, que não exerça o seu propósito, faz falta. E muitas vezes no relacionamento conjugal alguém está sendo sacrificado. Alguém pode estar sendo sobrecarregado ou pode estar havendo um vazio. Exatamente. Então, se perceba como você pensa, isso vai gerar atitude em você, e respeite e valorize, mesmo o diferente, para ser complementar, ok? Amém. Você ora para a gente, meu amor? Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui em unidade, Amém, em Senhor. corpo de Cristo, ó Pai, para louvar, bendizer e aprender da Tua palavra. Amém. Ministra, ó Pai, aos nossos casamentos, ministra em cada lar aqui representado. O Senhor sabe as nossas dificuldades, Sim, o Senhor sabe as nossas limitações, mas em Cristo, ó Pai, nós somos mais que vencedores. Amém, Senhor. E em Cristo nós podemos caminhar e ser modificados pela ação do Espírito Santo. Amém. E é esse o nosso clamor. Molda-nos como unidade, molda-nos em harmonia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, queremos convidar vocês para a nossa próxima aula. Nós vamos falar sobre finanças. Finanças. Dinheiro. Então, tudo que a gente tem caminhado aí é para exercitar no nosso relacionamento, Exatamente. né? Então, nós vamos falar sobre finanças. E a gente sabe o quanto finanças nos traz de problemas, de encrencas e de confusões na nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Tamo junto? Tamo junto? Aguardamos vocês. Ok.